Oi, gente, bom dia. Eu sou a professora Bianca e hoje nossa aulinha é sobre evolução e seleção sexual. Quando a gente fala de evolução, né, muitas vezes a gente esquece da seleção sexual, porque tem várias coisas que são inexplicáveis no mundo animal, que a gente olha e fala, mas por que isso? Isso vai ajudar na sobrevivência? Isso vai defender ele de algum predador? E às vezes não. É só um ornamento sexual, né? Um ornamento atrativo, né? Mas isso também é importante, por quê? Porque se o animal não conseguir um parceiro, não conseguir se reproduzir, ele não vai ter descendentes, ou seja, seus genes vão acabar com ele, né? Então vão acabar na sua morte, não vão ser passados adiante, né? E o gene quer ser passado adiante, quer ter descendentes, né? Porque assim, você fala que o indivíduo, ele teve o sucesso evolutivo quando ele nasce, ele vai sobreviver, ele vai se reproduzir, aí ele morre. Então, ai, desculpa. Então a vida dele foi o quê? Completa. Ele teve o sucesso de conseguir, além de conseguir sobreviver, chegar na idade madura, né? E conseguiu se reproduzir. E quanto mais ele se reproduzir, passar seus genes, mais ele é o quê? Um animal de sucesso, né? Um animal que conseguiu, né, sobreviver. Um animal que seus genes vão sobreviver. Então, isso é muito importante. Agora, vamos falar um pouco em que sentido opera a evolução, né? A evolução, ela é uma coisa assim que você pensa, nossa, mas dá por exemplo, X coisa é boa para evolução, X coisa é boa para sobrevivência. Olha, é meio difícil falar isso, porque vários animais, eles conseguem sobreviver de modo diferente, né? Por exemplo, se a gente falar assim, nós humanos e os insetos, né? Totalmente diferente, né? Nós somos seres vertebrados, somos mamíferos, né? Primatas. Vai ter uma sobrevivência diferente do inseto. Tem muito inseto que vive muito pouco tempo, né? A gente já vive um pouco mais. E nossa, por exemplo, nós temos menos filhos, né? Por exemplo, a gente cuida, tem um cuidado parental, tenta fazer aquele filhote sobreviver, enquanto, né, outros animais, um exemplo é alguns insetos que só não tem cuidado parental, só botam ali milhares, né, de ovos e deixam eclodir e o que sobreviveu, sobreviveu, né? Então, eles não vai ter aquele cuidado com parental que demanda também gasto de energia, mas que o que? É mais chance de sobreviver. Se o pai e a mãe tá cuidando, o que acontece? Mais chances de sobreviver, né? Mas, igual, a gente vai ter o que? Um filhote por vez na nossa espécie. Eles não, tem milhares, então cada espécie vai ter uma estratégia, né, de sobrevivência. Só que a gente vê algumas coisas que é comum, por exemplo, ter igual olho, né, ter o sentido da visão. Evoluiu independentemente em muitas espécies. Por exemplo, comparando, né, igual eu fiz a comparação lá de humanos com insetos, insetos também vão ter o olho. Tem insetos que têm múltiplas visões, né, que tem assim um olho fantástico, fantástico mesmo. Até por isso é muito difícil você conseguir matar uma mosca, né? A gente às vezes vai para matar, que a gente tem uma raiva, e elas sempre desviam, porque o olho dela, a visão é maravilhosa, é surpreendente, assim, 1000 vezes melhor que a nossa, se for comparar, né? Então, mas é o que? É uma coisa de sucesso, a gente percebe que o que? Enxergar uma coisa que faz sentido no meio, na natureza, assim, porque quase todos os animais apresentam, né, o sentido da visão. Aí outra coisa também que a gente pode falar assim, que é uma coisa também que evoluiu assim,
vamos pensar em outra coisa que, como a visão, quase todos os animais têm, né? O sexo. Isso é uma coisa interessante de se pensar, porque a gente sabe que tem algumas bactérias, né? Alguns que eles vão se reproduzir pelo quê? De forma assexuada, né? Que eles vão multiplicar, né? Seus material genético, tudo, e se meio que se duplicar, né? Mas a gente vê isso que acontece muito na natureza, o sexo, né? A reprodução sexuada. E por que isso é importante? Por conta da variabilidade genética. A gente percebe que é muito importante ter essa variabilidade genética. Que isso é tão importante que tem vários animais que vão evoluir algumas coisas assim, características que é totalmente ligada ao sexo, totalmente atrativo sexual para falar, para tentar chegar no outro sexo e conseguir se reproduzir. E a gente também vai perceber mais pra frente que várias coisas vão chamar atenção. Por exemplo, quanto mais distante é aquele parceiro, né? É distante assim, geneticamente, mais atrativo ele vai ser para você. Por quê? Porque você se reproduzir com alguém que tem a mesma genética que a sua, por exemplo, não a mesma, né, mas parecido, é muito mais provável do seu descendente ter uma doença, do seu descendente portar alguma coisa. E quanto mais distante é aquela, por exemplo, na espécie humana, quando você vê um parceiro, quanto mais distante for ele do geneticamente de você, mais você vai se sentir atraído, né? Vai ter os feromônios, tudo isso que vão ajudar nessa questão. Aí você vai se sentir atraída por quê? Porque há muitas chances do seu, né, descendente, do seu filhote sobreviver e ser um filhote bom. Por quê? Porque ele vai conseguir driblar muitas doenças, por conta que ele vai ter uma variedade genética muito boa. Agora, reprodução, incesto, né? A gente sabe que isso ocorre na natureza, né? E o incesto, mas não é algo bom para variabilidade genética. E tem vários animais que não praticam o incesto, que eles mesmo não ficam com parentes próximos. Então, às vezes a gente acha que é só os humanos que, né, tem esse negócio de incesto, não, né? Alguns falam pela religião e tal que é errado, mas na verdade mesmo, é essa questão que eu tô falando para vocês. Além do, você não vai sentir muita atração por conta dos feromônios serem parecidos com o seu, não vai ter essa atração e também você é uma coisa que, né, na nossa sociedade assim é dita como errada, né? Mas a questão principal é da biologia, que os descendentes ou aquele negócio lá que casamento de primo dá descendente com problemas, né? É muito sério e é verdade isso, porque as chances de ser uma criança com alguns problemas é muito grande. Além de, se não tiver problema, para ela ter uma imunidade fraca e pegar uma doença hereditária também passar, por exemplo, se eu tenho a tendência a diabetes, por exemplo, porque minha avó é diabética. E nisso eu caso com um primo meu que também tem essa tendência, a porcentagem do nosso filho ter diabetes é muito grande. Então, isso que eu tô falando que acontece, por isso que o casamento entre parentes não é legal. Não realmente se reproduzir com parentes não dá certo. Agora, né? A gente fala de evolução, a gente fala em quem? Em Darwin, né? A gente fala de gênios, a gente fala do Richard, né? Que é do gene egoísta, que ele fala lá que o gene ele quer o quê? Sobreviver. Então ele vai fazer de tudo para sobreviver e para ser passado adiante, né? Porque ó, depois que cumprimos nossa função, somos descartados, mas os genes são para sempre. O que ele quer dizer com isso? Que o nosso gene vai ser passado para o nosso filho vai passar para o nosso neto vai passar para o nosso bisneto, que vai passar para outro, que vai passar para outro, vai passar para outro. Então, mesmo que a gente morre, nosso gene fica.
Então, nós não somos algo assim, importante, assim, dizer para, por exemplo, para natureza. Nosso gene é importante. Então, nós temos essa vontade de passar o gene para frente, né? Que é a questão de vontade de se reproduzir, né? Assim, às vezes não é nem vontade de se reproduzir, né? É vontade de é, se relacionar, né? Que é por conta já do que essa vontade de se relacionar, né? Do coito e tal, é várias coisas químicas no cérebro, coisas biológicas mesmo no nosso organismo, né? Que tem a vontade de praticar o ato, né? E acaba o quê? Que você, né, vai ter o seu descendente, né? E isso é o que? Quem controla essas vontades? O gene. Então, por isso que ele fala do gene egoísta e tudo mais. Mas também, a gente levando em conta esse autor muito famoso, tem várias questões que ele fala que às vezes é meio difusa. Por exemplo, é bem antigo o livro, né? Mas falam que há muitas questões machistas nesse livro, porque ele fala que o espermatozoide é o mais fodão e ele vai tentar, né, tentar copular, não é copular, como eu posso dizer pra você? Espermatozoide vai fecundar isso. Lembrei do nome. Fecundar um monte de óvulo e vai ser o tal e o esperma vai, por exemplo, o homem, né, consegue engravidar milhares de mulheres, mas a mulher que vai, né, gerar criança e tudo, e ter essa criança. Então ele falava como se o espermatozoide fosse mais evoluído que o óvulo, né? Mas a gente vê que não é isso. Por exemplo, quanto que gasta, quanto o gasto energético de cada um, né? A gente sabe que o óvulo é muito maior que o espermatozoide. O espermatozoide é muito pequeno comparado ao óvulo. E se a gente for falar de gasto energético, vai ser o mesmo no final, por exemplo, porque o homem vai produzir muitos milhares de espermatozoides, enquanto a mulher vai produzir um óvulo por ovulação, né? E aí ela vai engravidar, enquanto o homem despeja lá milhares de espermatozoides, só um vai fecundar o óvulo. Então, no final, o gasto é o mesmo, porque a mulher, para produzir um óvulo, ela vai ter o gasto lá X, mas se ela vai produzir aquele óvulo e vão fecundar ele, e o homem vai produzir milhares de espermatozoides, mas só um vai fecundar o óvulo, né? E nisso também, outra coisa assim equivocada, é que o óvulo, né, na verdade a descendente da mulher, ele vai ter ainda mais o gene predominante feminino do que o masculino. Por quê? Por causa do RNH, né? Não do RNA mensageiro lá feminino, perdão, é o RNA mensageiro. Ele vai, né, vai ter mais a mitocôndria, as coisas da mãe, porque como a mãe vai gerar tudo, então às vezes, né, às vezes não, sempre o descendente vai carregar mais porte genético da mãe, por conta disso, né, da mitocôndria, tudo que vem da mãe. Assim, eu tô falando meio por cima, gente, mas se vocês quiserem dar uma pesquisada sobre isso, vocês vão ver essa questão. Então, além disso, né, além dessa questão, o óvulo, ele vai ficar lá, ele não vai ter o gasto de energia de tentar ir, por exemplo, o esperma, ele tem um gasto de energia muito grande, porque ele tem a locomoção dele, para ele conseguir chegar ao óvulo, conseguir, né? E o óvulo vai selecionar o esperma que ele quer. Então, não é basicamente assim qualquer esperma que consegue fecundar o óvulo. Então, como que você fala que um óvulo que tem todo esse mecanismo de selecionar o esperma, que vai também
se for essa questão do gene egoísta, a mulher vai passar mais seus genes pro feto do que o pai. Lógico que, mas professor, eu vi lá que dos cromossomos é 23 de cada, né? Não, isso sim, gente, isso sim. Eu tô falando do quê? A questão, por exemplo, mitocondrial, a questão, outras coisas que vocês sabem que também, que tem é hereditário, que tem também uma carga genética, vai o quê? Acabar sendo da mãe. Então, disso que eu tô falando, não dos cromossomos. Os cromossomos, sim, são 23 pares, né? O par sendo um de cada um, né? Um materno e um paterno. Mas aí, então, aí o óvulo vai ter todo esse mecanismo, vai até conseguir escolher, né? O espermatozoide que vai fecundá-lo. E como a gente fala que ele é menos evoluído do que o esperma, né? Então isso é bem equivocado, essa fala do Richard Dawkins. Acho que fala assim o nome dele, desculpa, gente, faz tempo que eu não falo desse autor. É um pouco equivocada por conta disso, né? Dessa questão aí do machismo estrutural em seu livro. Mas tirando isso, é um livro muito bom, muito interessante de se ler. Eu realmente falo para vocês, quem tiver a oportunidade de ler esse livro, que realmente é uma coisa que faz a gente parar para pensar. E aqui, o Darwin, né, fala que a evolução garante a sobrevivência do mais apto, né? E o que é esse mais apto, né? Esse ser mais apto é o ser que consegue, né, se adaptar ao ambiente. O ser que consegue se adaptar e sobreviver. Porque se a gente for falar que o mais rápido é o mais apto, é o que corre mais rápido, a gente está equivocado, porque depende do ambiente que ele está, né? Então a gente vê, por exemplo, animais que são lentos e são muito bem adaptados, né? Por exemplo, a preguiça, que ela é bem adaptado no seu meio. Então, isso é o meio onde vive que o mais apto sobrevive. Então, vai ter essa questão. E como eu estava falando lá do gene egoísta, o que é sobreviver? Sobreviver é perpetuar os genes. Não importa, por exemplo, no meio animal, a gente fala assim, cara, é melhor você ter um filho, se reproduzir do que você sobreviver. Por exemplo, eu vou aqui, né, no coito, vou coitar, passar meus genes adiante, né, e vou morrer logo em seguida. Legal, passei meus genes. Então, é melhor você passar seus genes do que você, tipo, viver mais tempo, entendeu? Eu vou viver muitos anos, mas não vou me reproduzir no mundo animal. Isso não é bom. Isso é ruim, por quê? Porque você não vai passar seus genes, né? Então, no mundo animal é melhor você passar seus genes, tipo, morrer cedo, mas você tem filhotes aí que vão levar seus genes, né? Que vão ter essa herança sua genética. Então, isso é bem interessante de se pensar, né? Quando a gente pensa nisso, a gente pensa no quê? Nas Espera, gente, a professora aqui engasgou nessa palavra. Hemopteras, que possuem o ciclo de vida que dura apenas um dia, né? Que nesse dia, elas só falam assim, mano, vou me reproduzir, né? Se reproduzir, reproduzir, reproduzir. As fêmeas da viúva negra e do louva-a-Deus, que devoram os machos após a cópula. E como a gente vai falar que os machos são mais evoluídos que as fêmeas nisso? A gente não pode falar isso, porque as fêmeas, elas estão tão bem estruturadas nesse mundo aí, que elas, além delas elas vão ter os filhotes dela com o macho que ela escolheu e ainda vai ter a nutrição do próprio macho. Que ela vai, por exemplo, isso para a espécie, para os genes é bom. Porque a fêmea que vai botar os ovos lá, se alguma espécie tiver o cuidado parental que vai cuidar, vai copulou com o macho que ela escolheu, né? Que a gente já vai falar mais sobre isso. E vai o quê? Vai ainda ter os nutrientes do macho.
Mas pro macho isso é ruim? Não é, por quê? Porque ele vai ter os filhotes dele, entendeu? Então é uma coisa assim que fala, nossa, ele vai ter os genes dele, que vai estar ali nesses filhotes, que depois vai passar para outros, né? Que vai passar para outros. Então isso é que importa. As lampreias também, elas possuem exaustivo processo de reprodução que acarreta a morte desses indivíduos. Por quê? Porque elas vão migrar, né? E nisso elas é tão cansativas que elas vão, né, botar lá os ovos e vão morrer. Para você ver, mas o que importa? Importa é que ela está se reproduzindo. Seus genes vão perpetuar. Então a gente fala no mundo animal, a gente fala sobreviver o que? É perpetuar os genes. O genes é o que, né? A genética, o que é bom para a genética, o que é bom para a sobrevivência, a variabilidade genética, o sexo. Então, se a gente parar para pensar, o mundo animal é basicamente baseado no sexo. Vamos com a gente então falar mais sobre isso. A seleção sexual, né, que a gente vai falar, o que ela é? Ela é gerada pela disputa por reprodução. Então, é uma seleção que vai acabar tendo em vários animais, é que eles vão ter algumas características muito atrativas para, né, chamar a atenção das fêmeas, que sempre a gente fala em seleção sexual, os machos vão tentar chamar a atenção das fêmeas e as fêmeas vão escolher. Ah, por que as fêmeas escolhem? Porque, como eu falei, o óvulo, né, ela é um óvulo por fecundação. Os machos não, é vários espermas. Então, como é um óvulo, o óvulo é precioso, ela não vai se reproduzir com qualquer um, porque aquele óvulo dela é precioso, né? Então, é a fêmea que escolhe. Então, a seleção sexual, né, esses atrativos que o macho vai ter para chamar a atenção da fêmea, é muito importante. E a gente vai ver várias características, né, ornamentos assim que você fala, nossa, para que tudo isso de ornamento, né? Por exemplo, a juba do leão. O leão vai ter uma juba gigante e isso até atrapalha, né, a sua, por exemplo, nas outras questões de sobrevivência dele, porque ele não vai caçar, quem vai caçar é quem, né? Não vai ser o leão, vai ser a fêmea que vai caçar. Por conta que o leão, ele tem essa juba que atrapalha até. Mas o porquê é importante ter essa juba? Porque as fêmeas vão escolher ele a partir da juba que ele tem, né? Então é importante essa juba para ele conseguir se reproduzir. O pavão, né? Todo mundo sabe, o pavão é aquela ave que tem, né, aquelas penas gigantes. Aquilo lá vai atrapalhar ele. Se tiver que correr de um predador, né, com um negócio daquele lá, daquele ornamento, vai atrapalhar, mas por que é importante? É importante por conta das fêmeas que vão escolher a partir daquele ornamento. Então, essas características, né, são importantes para quê? Para se reproduzir. E o sentido da vida é o quê? É se reproduzir. É bem isso. Ó. Então, quando a gente fala em seleção natural, que é o que Darwin falou primeiramente lá, o que ela não explica? Ela não explica a seleção sexual. Por quê? Porque isso sempre foi o nossa, mas beleza, aqueles animais vão ter garras para se defender dos predadores, aqueles animais vão ter aquilo lá para se defender dos seus predadores, aqueles animais vão conseguir se camuflar para se esconder dos seus predadores. Mas aqueles animais, aquele pavão tem aquilo lá para quê? Aquela cauda lá, é para que aquilo lá? Que é a seleção sexual. Então, era uma coisa que Darwin achava muito assim, meu Deus, né? E ele fala num livro dele depois da seleção das espécies, ele fala sobre a seleção sexual, porque é uma coisa que chama muita atenção. Porque você pensa assim, não, aquilo lá não serve para se alimentar, não serve para se defender, não serve para, então serve para quê? Atrativo sexual. Então tem muita coisa assim na natureza que a gente vê e não consegue falar, mano, pra que aquilo serve? É atrativo sexual. Né? Como eu tava falando, então qual é o conceito, né, de seleção sexual?
A seleção sexual é responsável, então, pela evolução das características que dão ao indivíduo vantagem reprodutiva. Isso que é a seleção sexual. E é nesse contexto, né, de reprodução sexuada que, para Darwin, a seleção sexual passa a ser o processo e o resultado de escolhas não conscientes, né? Não necessariamente conscientes. É muitas vezes inconscientes, né, que acontece isso. Por exemplo, nós humanos, né? A gente não fica falando, ah, eu vou cheirar aquela pessoa, né? Apesar dos perfumes, tudo, que são atrativos sexuais também, já que é uma coisa que não é os feromônios em si, mas é um atrativo sexual, que é algo da cultura, né? Mas às vezes a gente, eu não sei, né? Tem uns negócios assim daquele cara suado lá, aí você, né, acha aquilo sexy. Por quê? Feromônios, né? Feromônios, a pessoa quando sua, ela passa muitos feromônios. E às vezes você fala, não, credo, que nojo, mas inconscientemente você tá, né, se ligando naquilo lá. Inconscientemente você vai achar aquilo lá interessante. E isso até comprovado por um teste já científico que fizeram isso. Colocaram consultório lá do ginecologista, ele foi fazer essa experiência. Ele sabe o ciclo das mulheres, então ele pegou umas 20 mulheres que estavam assim no período fértil e fez o teste. Tinha duas cadeiras, ele borrifou em uma das cadeiras o suor de um cara assim, né, porte atlético e tal, né, e tal, bonitão, e borrifou numa cadeira lá, e a outra era sem o suor do cara. E ele viu que 99% das meninas sentaram na cadeira que tinha o suor. Então, é inconsciente isso, para você ver como que é as coisas, é inconsciente. Então, é nisso que se dá a escolha dos parceiros reprodutivos. Então, vai ser dessa maneira, né? Inconscientemente, né? A maioria das vezes. Não vai ser, por exemplo, a fêmea também de um passarinho vai falar, ai, eu vou escolher aquele ou aquele outro, tá? Não sei, não é bem assim, sabe, que ocorre. Então, é já o que? Instintos, inconsciente, é uma coisa que é bem complexa. Às vezes a gente acha que é fácil, mas é muito complexa. Então, quando a gente fala em seleção sexual, a gente fala em relação intraespecífica, ou seja, indivíduos da mesma espécie. Relação interespecífica é muito importante para a sobrevivência, para a predação, né? Para tentar também fuga, né? Para não ser predado. Então, é uma coisa muito importante, mas a relação mais importante é a intraespecífica, ou seja, a relação entre a mesma espécie. Por quê? Porque vai garantir a reprodução, vai garantir a reprodução e a sobrevivência daqueles genes, a sobrevivência da espécie também. Então, a reprodução é muito importante, a relação intraespecífica é muito importante. E quando a gente fala em competição, não existe a competição só interespecífica. Existe muita competição entre membros da mesma espécie, porque o principal motivo é por conta das fêmeas. Então, todos os machos praticamente são muito briguentos e brigam entre si o tempo todo por conta do quê? De ter acesso às fêmeas. E isso é comum no reino animal, a gente vê em todos os machos essa característica. Então, por quê? Porque os genes é importante, a reprodução é mais importante até do que sobreviver. Ah, vou viver velhinho. Não, você vai viver até só, sei lá, 40 anos, mas vai ter 10 filhos. Para sobrevivência, assim, o conceito de sobrevivência, né, de ser apto tudo na, né, biologia, é mais vantajoso morrer mais cedo e ter mais descendentes do que morrer mais velho e não ter descendentes nenhum ou só um descendente. Aqui. Então, nessa seleção sexual, né, vai ter o que? Atrativos físicos, né?
que atrativos físicos são o quê? Estruturas morfológicas, né? Que vão ser interessante para o quê? Para briga, né, intraespecífica, então para os machos competirem para as fêmeas, para mostrar para as fêmeas que eles são os dominantes, para mostrar para as fêmeas que eles são os bonitões. Então isso é muito importante, esses ornamentos. A gente vê aqui um besouro, né, besouro de Darwin, né, que nossa, é um exemplo clássico disso. Olha o tamanho desse negócio dele que ele vai ter na cabeça. Isso aí é totalmente, assim, pra seleção sexual, pra brigar entre os machos da mesma espécie, né? Pra mostrar pras fêmeas que eles são os bonzão. Então, isso é bem interessante no reino animal. Não é só os humanos que fazem isso, não. O reino animal tem muitas dessas coisas e é bem interessante. Aqui. Aqui, quando a gente fala nessas características, nesses ornamentos sexuais, não é só essas questões de, né, como eu falei lá dos chifres, das penas, tem também os primários, que são o quê? Já são a vagina, o pênis, né, o escroto. A gente vê aqui, né, uma vagina de uma vaca, um escroto do macho, do boi, né? Ver também aqui nos ratos, né, como que é diferente do escroto do macho, né? Então, são diretamente ligados à reprodução esses, né? Que a gente vê a vagina e o pênis, né? E o escroto, que são totalmente ligados a questões, né, já reprodutivas. Os caracteres secundários, né, sexuais são o que? O que eu falei lá das penas, né, os ornamentos, as cores, chifres, alguns chifres, né, tipo de chifres, danças que vai ter comportamentos de dar presente para as fêmeas, né? A gente vai ver muito isso nos pássaros, né? Até que todas essas imagens são de pássaros. Por quê? Porque os pássaros são um dos grupos mais chamativos nessa questão de seleção sexual. Eles são surpreendentes, é muito legal estudar isso porque esses animais são incríveis. A gente vê aqui, ó, eles dançando. Gente, isso é incrível. Eles fazem o quê? Eles vão fazer tipo uma apresentação para a fêmea. A fêmea vai estar lá parada, olhando de um galinho, e eles vão dançar, fazer o sistema de leque, né, que eles chamam. Que aí eles vão dançar e tal, e mostrar pra fêmea, aí a fêmea escolhe o que ela gostar mais desses machos, né? Ela vai falar, não gostei mais daquele lá. Então é muito interessante, né? Essa paixão, né? Essa do reino animal que mostra que é forte isso aí, né? Que é uma coisa muito interessante de como tudo vai girar em torno do sexo, em torno da reprodução. É bem legal. Aqui, ó, os alce brigando. Como eu falei, machos em todas as espécies são muito briguentos, porque eles têm muito essa questão de brigar por fêmeas, né? Então eles brigam muitas vezes até mais do que com outras espécies, briga intraespecífica, como eu falei, relações intraespecíficas são muito importantes, então vai acabar que muitos machos às vezes chegam até um matar o outro por conta dessas questões. A gente já vai ver mais sobre isso, sobre espécies que são bem agressivas nesses sentidos. E vou passar aqui o slide. Aqui, como eu falei, o mundo da ave é incrível. Olha, a fêmea e o macho, pra você ver como é diferente. A fêmea aí, basiquinha, tudo, o macho preto, azul e ainda tem esse negócio aí gigantão, né? Gente, isso aí é incrível. Olha o que ele tá fazendo, dançando pra fêmea ver se quer ele ou não. Então essas coisas é muito interessante. Aqui dos mamíferos, né, como eu falei lá do leão, que vai ter a juba, né? Aqui os chifres também, que são ornamentos, assim, muito atrativos, né?
listras, né, das zebras. Então, essas coisas é tudo atrativo sexual. Às vezes a gente acha que não é, mas é atrativos sexuais. Agora, né, vamos falar dos tipos de seleção sexual. Vai ter a seleção intrasexual, que é a competição entre os membros do mesmo sexo por acesso ao sexo oposto, ou seja, aquelas brigas entre os machos que eu tava comentando. É isso, assim, vai ser a competição entre os machos pelas fêmeas. E a seleção intersexual epigâmica, que é como as fêmeas vão escolher a partir dos machos disponíveis, né? Que a gente vai ver como isso ocorre. Aqui, como eu já estava falando, a gente vê um óvulo e alguns espermas. Gente, olha o tamanho do óvulo, né, perto dos espermas. Pra você ver como o óvulo é muito maior que o esperma. Né? Por isso que as fêmeas que escolhem os machos, que selecionam os machos. Aqui é intersexual, né, que é aquela competição entre os machos, vai gerar o quê? Armas elaboradas para disputa e agressão, né? Igual os chifres são tanto para ornamentos assim sexuais, tanto para brigar entre si. Você vê assim, geralmente aquele chifre, eles utilizam mais, por exemplo, dois alces, dois cervos, tudo entre membros da mesma espécie do que com a espécie do que com outra espécie, né? Ou seja, interespecífica. Vai ter também adaptações anatômicas, né? E de morfismo sexual. Isso é muito interessante porque essa adaptação anatômica tem até no pênis. Tem algumas serpentes e tem uma libélula também, que ela vai ter um pênis que ela vai tirar o esperma do macho que veio antes dela, né, que copulou com aquela fêmea, vai tirar o esperma para deixar só o esperma dele. Então é uma coisa assim, gente, né? E tem isso na natureza. Tem também a competição espermática, que ocorre dentro do trato reprodutor da fêmea, que é entre, por exemplo, aquela espécie tem que cada espécie vai ter um comportamento sexual, né? Um comportamento sexual, ou seja, tem espécies que são monogâmicas, tipo em aves a gente vê muito isso, que vai ser assim, é só um parceiro, né? E tem espécies que já vão ser, né, poligâmicas, mas tem espécies que são assim, tipo, tem várias relações, né? Quando tá no período reprodutivo, vai ter várias relações com vários indivíduos diferentes. E já tem espécies que não são monogâmicas, mas vão só escolher um parceiro para acasalar e aquele parceiro vai acasalar e pronto, sabe? Vai ter o descendente daquele parceiro. E tem outras que vão acasalar com diversos. Isso a gente vê muito em ursos, porque vai ter muito infanticídio, né? Que também é outra estratégia, assim, de machos de matar os filhotes de outros machos, para deixar só os filhotes dele. Em urso vai ter muito isso, então a estratégia da fêmea é copular com um monte de urso que tiver naquele mesmo, assim, no território que ela vai estar também, para o quê? O urso não vai saber se vai ser filhote dele ou não, então ele acaba não matando o filhote que aquela fêmea vai ter, porque ele vai lembrar que copulou, né? Lembrar, entre aspas, que copulou com ela. Então, cada espécie vai ter um comportamento diferente sexual, né? Tem espécie que vai, igual eu falei, escolher só um, ter relação com aquele só um, e vai ter. Tem espécies que são monogâmicas, que aí vão ser parceiros, né, pro resto da vida. Tem espécie de aves que, ao escolherem esse tipo, né, tem um casamento, assim, aí ficam, né, para sempre junto, vão criar os filhotes junto, né, vão ter o cuidado parental, né, que tem algumas espécies que o cuidado parental é só que a fêmea cuida, mas tem algumas espécies que é os dois que cuidam, tem outras que, assim, raras exceções que é o macho que cuida, né, como no cavalo marinho lá, mas geralmente é ou a fêmea ou o casal que vai cuidar. Agora, estratégias comportamentais de competição, né? Como eu falei lá. Vai ter o controle territorial. É muito comum, às vezes é muito comum no reino animal esse controle territorial. Às vezes a gente acha que é só tipo mamíferos e vertebrados, mas até invertebrados tem esse comportamento. Tem tipo libélula, as insetos que vão ter esse controle territorial também, que vão ser super agressivos com membros da mesma espécie que rodear
o local que é deles, né, entre aspas. Vai ter o harém também, focas, né, leões marinhos tem muito disso, que é tipo né, macho e tem várias fêmeas lá para aquele macho. E os outros machos que for tentar pegar a fêmea dele são agredidos, muitas vezes até a morte, né? Então eles são bem agressivos. Vai ter a guarda da fêmea na postura. Isso acontece muito também em insetos. Que aí o macho copula com a fêmea, espera ela botar o ovo, né? Os ovinhos dele, para depois sair de perto para vir outro macho, para não vir logo assim que ele tiver o ato sexual com a fêmea, para não vir outro macho logo em seguida, sabe? Vai ter também diminuir o sucesso dos rivais, isso é bem interessante, que tem uma espécie de anfíbios que quando, né, sapos, que quando ele vê que tem lá um macho e uma fêmea copulando, ele tenta atrapalhar, né? E isso vai acontecer, e também o infanticídio, né? Infelizmente, a gente vê que ocorre muito de machos matando filhote de outros machos, né? Então, isso para diminuir o sucesso dos rivais, né? Então, são estratégias comportamentais de competição. E vai ter também obstáculos para que as fêmeas copulem novamente, que vai ser o plugue copulatório, que é algumas espécies de serpente fazem isso. A fêmea não vai conseguir copular depois, né? Vai ter o esperma vai ser depositado também, tem uns que são depositados internamente na fêmea, onde aquela esperma ela pode ir usando ao decorrer, sabe? De mais de um ciclo fértil, por exemplo. Vai ter os sacos também, é tipo um saco que vão guardar esses espermas lá dentro. Então tem várias estratégias assim que é bem diferentes, bem interessante. E também vai ter as substâncias repelentes de outros machos. Que isso tem uma borboletinha que ela entrega, eles vão meio que tipo como se fosse um feromônio, que ela, depois de copular com a fêmea, o macho vai entregar pra fêmea, e se ela quiser usar, ela usa, porque, por exemplo, se ela achou aquele macho muito bom, né, ela falou, eu quero que meu filho tenha descendência dele, né, porque as fêmeas escolhem a partir disso, de achar aquele macho bom, que vai, né, que os filhos vão ter aquelas características, então ela usa o repelente, senão ela joga fora e não usa esse repelente de outros machos. Aqui, como várias imagens de machos brigando, né? Como eu falei, uma das coisas que mais acontecem é a briga entre machos no reino animal, por conta de fêmeas, por conta de território, por essa questão de infanticídio, é muito comum. Aqui, o que que ela vai gerar também? Aqui a libélula que eu falei, que vai ter lá o pênis, né? Que vai tirar o esperma do anterior, a borboletinha que vai entregar a substância repelente, né? Vai ter o escaravelho que tem essa ornamento também sexual. Então, não é só os vertebrados que vão ter isso. Os invertebrados, os insetos são muito também, assim, animais assim extraordinários que também vão apresentar muitas características de seleção sexual. Agora vamos falar da seleção intersexual, né? Seleção epigâmica. Que as fêmeas vão selecionar os machos a partir do quê? Da qualidade genética. Ou seja, aquele macho dominante, por exemplo. Ela vai escolher o macho dominante, o macho com a característica física melhor, né? Melhor atrativo físico. Sem parentesco, isso é bem interessante, porque tem várias espécies de ratos, de aves que não, né, ficam com parentes próximos. Tem alguns que é pelo feromônio, conseguem sentir, ver que é tipo parente próximo e não fica. Tem algumas espécies de aves que elas recordam, né, o canto dos seus parentes próximos, pai, tudo, e ela identifica o canto igual e não fica também. Então, isso é bem interessante, essa questão sem parentesco. E também com sobrevivência prolongada, né?
Por exemplo, uma fêmea, quando for escolher, aí tem um bem novinho lá que acabou de atingir a maturidade sexual e um pouco mais velho. Ela vai escolher o que é um pouquinho mais velho, por quê? Porque ela vai pensar assim, nossa, ele conseguiu sobreviver até agora, então ele tem um bom gene. Ele vai ter um bom gene porque ele conseguiu sobreviver, né? Aí tem a questão também da capacidade de prover recursos ou serviços, né? Que é o que eu falei lá de presentes nupciais, que tem várias aves que dão pedrinhas coloridas, bonitinhas, que dão também alimentos, tem algumas espécies de insetos, aves, que, por exemplo, elas não alimentam uma fruta, um peixe, no caso da ave, e aí a fêmea aceita copular com o macho enquanto tá comendo esse alimento. Então tem que ser um alimento bom, grande, para ficar bastante tempo copulando. Se for alimento pouquinho, rapidinho que ela come, aí logo ela come e vai embora e fica pouco tempo copulando. Aí tem também habilidades, né? Por exemplo, a questão de ajudar, né? Por exemplo, aves que vão ter o cuidado parental, que aí se o macho ajuda também, aí é questão importante, né? Porque se ele ajuda a cuidar dos filhotes, vai ser bom, né? Porque aí ela não vai gastar tanta energia cuidando dos filhotes quanto ela gastaria sozinha. Então essas habilidades são importantes, né? Habilidade de defesa, né? Conseguir defender ela e os filhotes também é importante. E acesso aos recursos, né? Isso eu achei bem interessante porque tem alguns machos que só deixam a fêmea usar aquele território que é dele, que tem esses negócios de dominância de território, se ela aceitar copular com ele. Isso ocorre muito em beija-flor, né? Que, por exemplo, os machos de beija-flor dominam uma quantidade de flor e só deixa a fêmea utilizar aquelas flores se ela aceitar copular com ele. Que eu falei, eu nunca mais vou ver beija-flor da mesma maneira, que eu achava que era um animal tão, sei lá, ai, que animal lindo, né? Que você olha e fala, ai, que bonitinho, que fofinho. Aí ele não, ele tá lá fazendo as fêmeas copular com ele pra ter acesso a uma flor. Mas é interessante, né? Outra coisa também que a gente vê muito é que as fêmeas, elas vão ter várias também estratégias. Por exemplo, tem uma espécie de roedor, hamster, na verdade, hamster, que se, por exemplo, a fêmea tá lá numa gaiolinha e tem um macho, ela acaba copulando com o macho e tá de cria daquele macho, né? E tirarem aquele macho da gaiola e colocarem outro macho, ela vai absorver o feto. Porque ela sabe que se ela tiver, né? Ela sabe assim, entre aspas, se ela tiver o filhote daquele outro macho, esse macho que foi colocado na gaiola junto com ela vai matar. Então ela vai ter o gasto energético todo para ter o filhote, para depois ele morrer. Então ela acaba absorvendo o feto para ter o filhote do outro macho que foi introduzido no ambiente. Isso é tipo, meu Deus, né? Como que sabe? Então tem várias estratégias também que as fêmeas usam, né, na seleção sexual. Por conta disso, para não ter seus óvulos, né, sendo jogados fora, né, em vão, porque o óvulo é muito precioso, né? Porque o óvulo, igual eu falei, ele é grande, ele não vai ser muito, vai, né? Então ele é muito precioso, então as fêmeas tentam guardar isso. E a fêmea também de uma espécie é muito preciosa, a gente até mostrou lá a característica que tem vários, canibalismo, né? A viúva negra, o gafanhoto, que comem o macho após a cópula. Por quê? Porque uma fêmea no reino animal, ela vale mais do que um macho. Porque ela que vai gerar, né, os descendentes. Ela que vai gerar, às vezes, cuidados dos descendentes. Então, ela tem um papel importante, muito importante na reprodução, né? Que é o papel principal da reprodução. Por isso que ela escolhe, por isso que tem tudo isso envolvendo a seleção sexual. Aqui na imagem a gente vai ver o sistema do leque, né? Lá que eu já comentei, que eles vão se apresentar, né? E a fêmea vai ver o que ela mais gostou, dança melhor.
vai ter os atrativos sexuais, né? Igual aqui na aranha, a gente tá vendo. Vai ter também os presentes, né? Aqui, desse pássaro é incrível, ele coloca frutinha, ele monta um ninho, né? Monta um ninho tudo pra fêmea, e a fêmea vê se gosta e aceita copular com ele, né? Então, é muito assim, é realmente muito complexo, né, essa questão. E tem o cachorro da padaria, que eu falei que eles não ficam também com parentes próximos, então não aceita, assim, incesto. O ratinho, que eu esqueci o nome da espécie, desculpa, gente. E vai ter a ave também, que não ficam com parentes. Então, pra gente ver como que já no meio animal tem essa questão de, né, da variabilidade genética, de ver que é importante, né, a ficar com, né, com seres da mesma espécie, mas com distâncias um pouco maiores geneticamente, né, para ter uma maior variabilidade genética. Ai, professora, mas o que a variabilidade genética traz? Ela vai trazer um filhote que vai sobreviver. Por quê? Porque ele vai ter uma melhor imunidade, ele não vai ter certas doenças. Porque se você se acasalar com alguém muito próximo à sua genética, a chance daquele indivíduo ter doenças é muito forte, porque se você tem tendência a uma doença e seu parente próximo também tem tendência, porque vocês são parentes próximos, seu filho vai ter o quê? Se eu tenho 50% de ter aquela doença, eu tenho 50%, vai ter 100%. Então, eu tô falando aqui, lógico, por cima, não tô explicando certinho, mas para vocês entenderem mais ou menos como funciona. Agora vamos entrar numa questão que é muito polêmica. Será que a monogamia é boa para a variabilidade genética? E favorece quem a monogamia? As fêmeas ou os machos, né? Porque muitas vezes eu vejo alguns homens falando que o homem não é monogâmico. Homem não é monogâmico. Que isso de ficar só com uma mulher pro resto da vida? Que não, né? Que é isso? Não existe isso. Que tinha que ser tudo, todo mundo ficar com todo mundo, né? E já vi vários homens reclamando disso, da monogamia e tal. Mas vamos pensar aqui um pouquinho. A gente fala das focas. A gente sabe que um macho vai ter centenas de fêmeas. Por exemplo, vamos dizer assim, que é um macho para cada 100 fêmeas. E o resto dos machos né, daquela população, né, vai ficar como? Fica sem nenhuma fêmea. Nenhuma. Então eles não vão conseguir se reproduzir. Eles não vão conseguir ter descendentes. Quem vai conseguir? Um macho. E aquelas fêmeas que tá com eles vão ter o descendente? As 100 fêmeas vão ter o descendente. Vão ter o descendente de quem? Do macho dominante, do macho mais forte, né? Porque se ele conseguiu ter o harém tudo daquelas fêmeas, é que ele brigou com outros vários machos. Então é o macho mais forte e isso quer dizer o quê? Qualidade genética para os seus filhotes. Então isso é bom para quem? Para as fêmeas. As fêmeas, elas tá de boa. Porque elas vão ter o macho mais forte, vão ter o macho que vão cuidar delas, elas vão ter os filhotes descendente do macho com com a melhor qualidade genética. Agora, para quem isso é ruim? Os machos lá que não conseguiram ninguém. Por quê? Porque eles não vão ter o descendentes. Eles não vão ter descendentes. Então, E você, parar pra pensar, você homem, você acha que se fosse assim, na poligamia, você seria um homem que teria centenas de mulheres ou seria aquele lá que não teria nenhuma? Né? Porque isso é ruim pro macho, porque a fêmea, de qualquer jeito, se for monogâmico ou poligâmico, ela vai tá tendo seus descendentes, né? Ela vai. Quando é monogâmica, é um pouco assim mais complicado para a fêmea, porque ela vai ter que escolher entre os machos disponíveis. Então, se
tiver aquele macho lá bonitão, nossa, forte, tudo, e que vai dar um filhote bom, mas já tiver, por exemplo, com uma fêmea, né, casado, ela não vai poder escolher ele porque ele já tá com a fêmea dele. Então ela vai ter que escolher outro. Agora na poligamia não, né? Ela pode ficar com aquele macho também. Então pra ela tá de boa, né? Aí na monogamia só que ela vai ter que escolher, né, mais assim. Não vai ter tantas opções. E às vezes, da decorrência do harém também, ela vai ter que ficar com aquele macho que é o dominante, né? Porque ela também vai ter que ficar com ele pra ele defender ela, tudo. Mas de qualquer jeito, ela vai estar passando seus gênios pra frente, né? Agora o macho já não. Na poligamia, muitos machos não passam seus genes pra frente. Por quê? Porque não vai ter acesso a nenhuma fêmea. E você, homem que tá assistindo isso aí, acha que você seria um que teria diversas, centenas de fêmeas? Ou seria aquele lá que não teria nenhuma fêmea? Porque se na nossa espécie humana, vamos falar de humanos, o que é o atrativo sexual da espécie humana? Homem alto, homem forte, né? Homem com muito dinheiro, né? Por conta que é acesso aos recursos. Então é homem muito rico, seria quem teria quase todas as fêmeas. Jogador de futebol, bilionários, né? Empresários. Teria quase acesso a todas as fêmeas e o resto não teria nenhuma fêmea. Então é basicamente isso. Então eu acho que para vocês não compensa muito não a poligamia não. Poligâmico, porque realmente vai deixar vocês sem acesso a nenhuma fêmea. Mas, né? Aí agora, a monogamia é boa para variabilidade genética? É interessante porque assim, o que acontece nesses harém? Todas vão ter os filhotes do mesmo macho. Então, vão ter filhotes do mesmo macho, ou seja, vai ter um pouco de a genética um pouco parecida, né? Então não vai ser aquela variabilidade nossa, né? Uau. E já a monogamia vai ter mais o quê? Vai ter cada casal vai ter sua própria descendência, né? E nisso vai gerar um pouco mais de variabilidade, né? Essa questão é interessante. Agora, né, vamos falar como ocorre a seleção sexual em humanos. Em humanos, como eu já falei um pouquinho, tem várias questões, né? A gente fala assim no mundo atual. No mundo atual, o que vai chamar atenção, né? É bens materiais. Bens materiais é muito assim, chama muita atenção. Questões de redes sociais também. Hoje em dia, fotos, né, são muito atrativos sexuais. Você escolhe a pessoa pelo Tinder, por exemplo. Escolhe por fotografias, né? Escolhe pelo Instagram, escolhe por fotografias, vídeos, né? Então, isso também é uma característica, né, de seleção sexual. E eu vou passar agora para falar um pouquinho mais sobre cada tipo, né? A seleção humana é semelhante aos animais também, quando a gente vê, por exemplo, a guerra no útero, né? Aquela questão lá que eu falei da competição, né? Dos espermas lá para fecundar o óvulo, né? Aí vai ter todas essas questões também. Agora, o padrão de seleção é bem interessante, porque, por exemplo, vai ter a questão de dança também. Dança é uma questão muito sexual. Às vezes a gente vai lá nas baladas, né, tudo. É seleção sexual em prática, né? Vai lá na balada, você vê o quê? Mulheres, geralmente com vestidos, né? Com vestidos com decote, que mostra o seio, que o seio é o que é um atrativo sexual. A gente vê em outros primatas que o seio
dos primatas são bem menores e eles vão dar leite, tudo, então seios maiores não são para dar mais leite, não é para isso, é atrativo sexual, né? Porque parece o quê? Parece um bumbum. Isso é um atrativo sexual, né? Porque impressiona. Vão ter também a questão do. Aí eu tava falando do baile, né? Aí você chega lá, vai estar as mulheres com decote, com vestido colado, mostrando o corpo, com maquiagem, que também é um atrativo sexual, né? Os lábios são atrativos sexuais, muito grandes esses lábios carnosos, que imitam, né, os lábios também vaginais. Então, tudo atrativo sexual. Os homens também vão estar lá tentando se exibir, né, para as fêmeas. Então, uma festa, um baile vai ser uma competição igual daquelas de leque lá dos passarinhos, para todo mundo tentando, né, se acasalar ali. E é bem interessante. O canto também é um atrativo sexual, né? As características físicas, né? Do corpo, igual eu falei, a mulher tem tendência a escolher um homem alto, um homem mais forte. O homem, né, vê muito a questão do seio, né, da bunda, a questão dos lábios, né? Então isso vai ser tudo características atrativos físicos, né? Porque os seios da mulher não vai ser atrativo físico, né? Então é a barba do homem, tudo isso, né, é atrativos físicos. Assim como, por exemplo, a juba dos leões, né, a questão tudo que eu já tinha comentado, né? Então, que o humano também vai ter essas questões que eu já tinha falado dos outros animais. Vai ter o exibicionismo, como eu falei lá de se exibir, né? Musculação na academia, é muito isso, exibicionismo, se a gente vê, né? Maquiagem, tatuagem, acessórios, é tudo questão sexual, questão de atrativo. Porque se você pensa, nossa, mas pra que maquiagem, por exemplo? Não tem. Se você falar pra sobrevivência, o que isso vai te ajudar, sabe? É tudo questão de atrativo sexual mesmo, porque pra outra se fala que é pra outra questão, não é. É atrativo sexual, basicamente. Como assim os animais? Vão ter coisas que é só pra atrativo sexual. Agora, exalação, né? Odorífera, como eu falei, dos perfumes, eu já tinha falado do suor, né? Dos feromônios, né? E é interessante você falar, mas só os humanos que tem isso? Não. Por exemplo, os insetos é muito pelos feromônios. Insetos têm muito feromônio, muito, muito. Até, até a comunicação de insetos a gente fala que é pelos feromônios. Então, e os humanos também têm essa questão pelos feromônios, né? Mas também tem a questão dos artificiais, né? Que é já os óleos corporais, né? Os perfumes, tudo, que também instiga. Ah, tem uma coisa que eu falo, meu Deus, é só Deus na causa desse negócio de exalação dorífera. Os hipopótamos, para mostrar para a fêmea que eles são saudáveis, eles fazem o quê? Eles fazem cocô e ficam rodando a cauda para exalar o cheiro das fezes dele. Por quê? Porque, se ele for saudável, tudo a fêmea vai sentir pelas fezes que ele é um cara saudável e vai querer se reproduzir com ele. Olha, cada coisa, né, nesse mundo animal. As girafas, aí tem várias questões, né, como eu falei, da relação odorífera. Aqui a dança que eu falei, que é um dos principais questões da exibição, né, humana. Várias danças são hipersensuais. Por exemplo, a gente fala do nosso funk. Funk mexe a bunda já é completamente um ritual aí de acasalamento, né? Porque é uma, como eu posso dizer, é praticamente o ato sexual sem ser o ato sexual em si.
Então, realmente a dança é muito, realmente, muito, muito, muito sensual. E isso a gente já viu que no mundo animal tem muita dança. Insetos, aranha, aves, né? Tudo vão ter danças de acasalamento. Isso a gente vê muito no reino animal. O canto, como eu falei, é uma coisa também que é um atrativo sexual. Assim como os animais, né? O canto também é um atrativo sexual em vários animais, até nos golfinhos, nas cigarras, na baleia jubarte, gibbons, tudo vai também ser ativados, né, pelo canto, é o ritual de acasalamento. Materialismo, né, como eu falei, que dos humanos é o que mais assim chama atenção nos dias atuais, que é a questão de posses, né? E isso também a gente vê muito no reino animal, do materialismo, né? Os pinguins, que bonitinho, né? Dando uma pedrinha, né? Bonitinha para outro. Sabe? É o pássaro sentim que eu tinha falado que ele faz um ninho, um negócio todo lindo, com decoração, com tudo, pegam frutinha, coloca até assim, a gente vê aqui, plástico, ó. Ele gosta de cor azul. Aí ele pega a tampinha plástica para decorar, né? O ninho que ele vai, né, falar para dar para fêmea, né? Então a gente vê isso, né, na aranha de jardim. A gente vê isso em vários também animais, não somente no humano. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha. Essa aulinha veio aqui para mostrar como que o mundo animal é tão diverso, né? E como que a gente também, os humanos, temos muitas características, né? Que são iguais de outros animais, né? Que a gente também não passa de um animal que pensa um pouco demais nas coisas, né? Um animal com mais ansiedade, mais distúrbios psicológicos, um primata pelado. É nóis. Então, beijão, tchau, tchau.